Meus queridos alunos, então, como de hábito, né, a gente vai sempre recordar alguma coisa do que falamos na aula passada para dar continuidade no nosso livro, né? E pela consulta também que os senhores poderão fazer no Tartucci e outros livros aí também, né? Então, nessa oportunidade, nós estamos tratando aqui nessa sala, né, em noções gerais sobre a transmissão das obrigações. Foi aí que começamos, depois falamos das espécies, né, a respeito da transmissão. Falamos da cessão de crédito, né, nos seus mais variados aspectos, caracteres e tal, e viemos falando da cessão de crédito também em institutos similares, né. A seguir nós prosseguimos, porque há uma série de detalhes, a gente precisa ir bem devagar na leitura, né, para fazer a explicação do texto, né. É uma matéria de grande importância, a razão pela qual precisamos muito cuidado aí, né. Depois fomos na continuidade, falamos aí de diversos aspectos deles, com as suas características, e hoje nos compete aqui tratarmos dos chamados efeitos, né? Efeitos da cessão de crédito, né? E então eu começo aqui na página 484, né, do nosso livro, e começo então a leitura para as explicações necessárias aí, né? E vamos lá então. Efeitos, portanto, da chamada cessão de crédito, né? A cessão de crédito, ela produz efeitos. O primeiro efeito é um pouquinho mais longo, nós vamos devagar, né? Diz lá o seguinte: o efeito entre as partes contratantes, né? As partes contratantes. Isto é, entre o cedente e o cessionário. Vamos sempre repetir, o cedente é aquele que dispõe de um crédito, né, para receber de alguém. E ele cede para alguém, que é o cessionário. Então, o cessionário é o valor que o cedente tem com o cedido. O cedido é aquele cidadão que é o devedor, né, para recordarmos. O cedente, apesar de não responder pela solvabilidade do devedor, quer dizer, ele não vai responder pela solvabilidade do seu devedor. Solvabilidade quer dizer, o solvens, né? O solvens é aquele que deve, né? Então, esse está em latim lá, nomen bonum, né? Então, o cedente assumirá uma obrigação de garantia, tendo então a responsabilidade perante o cessionário. Ele cede ao cessionário alguma coisa que ele tem para receber do devedor, que é o cedido, né? Pela existência do crédito, né? Ao tempo em que ele o cedeu, naquele momento que ele cedeu para o cessionário, assegurando não só, né, a sua titularidade, como também a sua validade, mesmo que o contrato nada diga a respeito. Embora o contrato não diga nada expressamente, ele tem essa responsabilidade para com o cessionário. Se tratar de cessão por título oneroso, né? Ponto e vírgula. Entretanto, sempre tem um entretanto, né? Terá a mesma responsabilidade nas cessões por título gratuito, né? Por título gratuito, se procedeu de má fé. Isso está constando lá, vamos abrir nosso código, né? No artigo 295 do Código, né? Código Civil. Ponto. Tal se dá, porque a cessão gratuita, ela equivale a uma doação. Então, logo, pelo artigo 295, infine, quer dizer, ao final do artigo, né?
o cedente apenas responderá se agir dolosamente ao transferir o crédito ao cessionário, mesmo sabendo de sua inexistência. Ponto final. O cessionário, aquele que recebe, né, o crédito do cedente, então terá direito a uma indenização pelos danos sofridos nessa cessão, por título gratuito, feita de má fé do cedente. Né? Ponto final. Isto é comum na cessão pró-soluto. E falamos em aulas passadas, agora paro um pouquinho para recordar, né, o que é a cessão pró-soluto. Eu volto na página 478 para vocês verem aí, passamos já, né? Que diz assim: pró-soluto e pró-solvendo. A cessão pró-soluto ocorre quando houver, né, quitação plena do débito do cedente para com o cessionário, operando-se a transferência de crédito que inclui a exoneração do cedente. Então, é imediata. A pró-soluto é imediata. E a pró-solvendo, que está logo ali, né? Nós vamos ver daqui a pouco. A pró-solvendo, ela é um pouco diferente. Ela, na verdade, ela é uma promessa de pagamento. Falamos em aulas passadas, né? A pró-solvendo. Então, diz aqui, vou ler e repetir. A cessão pró-solvendo é a transferência de um direito de crédito, né, feita com o intuito de extinguir uma obrigação, né, de uma obrigação que, no entanto, não se extinguirá de imediato. Então, a pró-soluto, ela extingue de imediato a obrigação. E a pró-solvendo, ela ainda ocorrerá. Portanto, como eu acabei de falar, é uma promessa de pagamento, né? É uma promessa, né? Repetimos aí. Feita com o intuito de extinguir uma obrigação que, no entanto, não se extinguirá de imediato, mas apenas e na medida em que o crédito cedido, né, for efetivamente cobrado. Né? Aquela história lá, por exemplo, vou repetir o exemplo que falamos em aula passada, né? O A comprou de B uma joia, né? Poderá pagar mediante a entrega do dinheiro correspondente ao preço ou poderá pagar mediante a entrega do dinheiro correspondente ao preço, né? Ou poderá, se o B anuir. Anuir quer dizer consentir, quer dizer o vendedor, né? Ceder-lhe um crédito que tenha contra C. Então, é uma promessa. Já falamos em aulas passadas, esse exemplo e tal. Agora podemos retornar aqui a nossa leitura aqui para dar conta desse recado, né? Então vamos até lá novamente. Então eu repito, tal se dá porque a cessão gratuita equivale à doação, de acordo com 295, enfim, estou repetindo, né? O cedente apenas responderá se agir dolosamente ao transferir o crédito, né, ao crédito a cessionário, mesmo sabendo de sua inexistência. O cessionário, aquele que recebe o crédito, então terá direito de uma indenização pelas perdas e danos sofridas na cessão, por título gratuito, quando feita de má fé. Isto é comum na cessão pró-soluto. Né? Ter-se-á, sim, a responsabilidade do cedente pela inexistência de crédito, porque o cedente sabia disso, né? Ele cedeu um crédito que, na verdade, ele não tinha, né? Não havia a possibilidade de pagar, ele não tinha esse crédito, né? Então, quando isso ocorre?
Então, em primeiro lugar, quando o crédito por ele cedido, quem cedeu? O cedente, né? Não existir no momento da cessão. Então, no momento, quer dizer, aquele ato de ceder, que é o ato de cessão, ele não tinha. Ele estava cedendo, né, algo que ele não tinha. E aí nós vamos ver se tem boa fé ou má fé. Que será então nula por falta de objeto, porque ele não tinha o crédito. B. Quando o cedente não for o seu legítimo titular. Quer dizer, ele não dispunha daquilo, ele não tinha aquilo, em razão de uma exceção qualquer, né, ou de um modo extintivo da obrigação, que pode ser a novação, pode ser a compensação, noções que demos em aulas passadas, vocês se lembram até, né? Temos questões disso aí também. E veremos no futuro com mais pormenorizado, se Deus nos permitir, né? Pois, se o crédito existir em favor de um terceiro, ter-se-á cessão de crédito à lei. Então, se ele cedeu um crédito que é de terceiro, que não é dele, é alheio. Ele não poderia, né? C, terceiro caso. Quando o crédito estiver inquinado de vício, quer dizer, o crédito tinha vícios, né? Erro, dolo, por exemplo, né? Vício idôneo a torná-lo suscetível de anulação ou de nulidade. O crédito que ele tinha era inquinado de vício, então suscetível, quer dizer, poderia ser nulo, né? E a letra D agora, o outro caso. Quando, né, pender sobre esse crédito, né, sobre o crédito, o direito impeditivo de sua transferência plena. Houvesse um direito de alguém que impossibilitasse, né? Convém lembrar que a responsabilidade do cedente, né, abrange, além do crédito que ele está cedendo, os seus acessórios, de modo que o cedente deverá assegurar a existência de garantias reais ou fidejussórias. O que é uma garantia real? É aquela em que se envolve um imóvel, né? É a relação entre o sujeito proprietário, que nesse caso seria o cedente, e o imóvel que ele teria, né? Que é a garantia. Ou então fidejussório. Fidejussório é a fiança, né? A palavra fidejussório vem de fides. Fide quer dizer confiança. A fiança, né? Quando alguém fia para alguém, né? Assegura. Mas não a sua eficácia. Ponto. Contudo, para constatar tal fato, o cessionário, aquele que vai receber, né, o crédito, o cedente, somente poderá demandar o cedente, nesses casos, depois de ter agido contra o devedor, né, que é o cedido. Vamos lá. Para, né, ressarcir-se do prejuízo sofrido pela conduta ilícita do cedente. Aí não é que eles confundam esses termos. O cedente aí era aquele que passou-lhe o crédito e, na verdade, por aquelas razões que já falamos acima, ele não dispunha, né, resumidamente. Ponto final. O cedente não responderá pela solvência do devedor. Agora, no caso, é do cedido, né? Salvo estipulação em contrário. Está no Código Civil 296. Ponto final. C, agora, o C. Expressamente, que estava escrito, né, no contrato, né? No título, né, contratual. Se expressamente o cedente vier a assumir em prévia estipulação contratual a obrigação de responder pela solvabilidade, quer dizer, de pagamento, né, do devedor, tornar-se-á corresponsável pelo pagamento do débito e garantirá a existência do crédito. Então, ele, se no contrato
disser lá expressamente que ele responderá, né, a solvabilidade do devedor, ele vai ter que pagar, porque está escrito lá, né? Muito bem. Ele será corresponsável, porque ele tem responsabilidade junto com o devedor, né? Mas, mesmo assim, né, sua responsabilidade pela solvência, quer dizer, pelo pagamento do devedor, em regra, na seção pró-solvendo, é aquela que é promessa de pagamento, não irá além do que o cessionário recebeu, né, no tempo da sessão, no momento da sessão, com os respectivos juros acrescidos das despesas de sessão e daquelas que houverem sido feitas com a cobrança promovida contra o devedor insolvente, né, que teve que cobrar, e aí entrou em juízo e tal, e naturalmente haveria despesas, né? Devedor insolvente. Está no 297 do Código Civil, né? E vamos em frente lá. O cessionário, aquele que recebe, né, não poderá pleitear qualquer indenização a título de perdas e danos pelo fato de ser o devedor cedido, aquele que deveria pagar, né? Então, cedido, insolvente. Se ele for, ele não tiver insolvente, que ele não tem condição de pagar, pois o cedente não agiu culposamente. Isso quando o cedente cedeu o crédito para o cessionário, mas não agiu culposamente, que ele não teve culpa de nada. Ponto final, e aqui há um exemplo. Exemplificativamente, A é credor de B, de 60 mil reais, e cede a C 55 mil reais, portanto não é o total, né? O cessionário, que é o C que recebeu, que adquiriu esse crédito por valor menor, né, 55 mil, buscando vantagem econômica, ele veio assumir um risco negocial. Se assim é, o C fará apenas jus ao quanto que lhe foi cedido por A, que é o cedente, acrescido de juros, das despesas que por ocasião da cessão, né, ele veio a fazer para receber o crédito, e das que tiver que efetuar se houver inadimplência, né? Se houver inadimplência, ele vai ter prejuízos aí e vai ter que cobrar o devedor, né? E vai haver prejuízos. Muito bem. Inadimplência para cobrá-lo de B, que é o devedor cedido. Com isso, evitar-se-á o enriquecimento indevido do cessionário e a usura do cedente ou do devedor, né? Se o artigo 297 do Código assim não dispusesse, ter-se-ia uma porta aberta, entre aspas, né? Uma porta aberta para que, como pondera o Silvio Rodrigues, é outro autor do direito civil, né, o cessionário, aquele que recebeu, venha a emprestar dinheiro à taxa usurária. A palavra usurária vem, quer dizer, agiotagem, né? E lembra a palavra usura, que tem uma lei de usura, que nós vamos nos referindo, que é do ano de 1933, para se impossibilitar a usura livre e franca, né? Comprando o crédito abaixo da quantia devida, né, para receber depois a totalidade do seu valor. O cedente, né, terá ainda a obrigação. Vamos ver que obrigações ele terá. Primeira, a de prestar informações necessárias ao exercício do direito de crédito
solicitadas pelo cessionário. Quer dizer, o cessionário pede informações desse crédito que ele está recebendo e o cedente tem essa obrigação. A segunda, de entregar documentos indispensáveis para que o cessionário possa realizar o crédito. O cessionário tem que ter toda a documentação para depois cobrar do cedido e ter comprovante disso, que ele realmente substituiu na titularidade do crédito o cedente. Então, falamos isso em aulas passadas. Na cessão de crédito existe uma substituição de titularidade subjetiva, né? O cessionário assume, recordando então, a posição do cedente, né? Dessa maneira ele tem que ter a título na mão para provar, depois junto ao devedor cedido, que ele agora é o legítimo dono daquele crédito. Isso iremos falar mais para frente novamente, mas veremos se falar. Depois o outro aspecto que é fornecer documento hábil para provar essa cessão, se o crédito não for titulado. Então, ele tem que estar instruído, né? A palavra instruído quer dizer munido aí nesse caso, de documentação para provar que ele recebeu aquele crédito e que dessa maneira ele tem legitimidade, em outras palavras, junto ao devedor cedido, né? E vamos em frente aqui. O principal efeito da cessão é transmitir para o cessionário a titularidade da relação jurídica cedida. É o que eu acabei de falar para os senhores, né? O cessionário terá os mesmos direitos do credor a quem substitui na obrigação. Tudo que eu acabei de falar para vocês, acredito que devam estar entendendo, né? Por isso que se fala que ele tem legitimidade. Com todos os seus acessórios, vantagens e ônus, né? Podendo o cessionário, né, independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor. Quer dizer, o devedor nem sabe que ele agora é o legítimo, está no lugar do cedente, né? Exercer os atos conservatórios do direito cedido. Ele, então, documentado, pelo que o cedente passou para ele nem precisa notificar o devedor cedido, mas deverá ter isso tudo para depois, no momento oportuno, comprovar que ele agora é o legítimo dono daquele crédito, né? Por exemplo, efetivamente, a notificação ou aquela averbação do crédito, quando é o caso hipotecário, requerendo a interrupção do prazo prescricional, né? Ele pode exercer aí uma série de atos, né? Se estiver até prescrevendo, ele pode interromper a prescrição, por exemplo, né? Averbar o crédito e notificar, ou se ele achar interessante, o devedor, né? Cedido, tomando providências processuais, olha aqui, como ação pauliana, arrolamento de bens pertencentes ao devedor cedido. Por que ele pode fazer isso? Porque agora ele é o dono do crédito, né? O dono do crédito, né? O arresto. Bom, tais medidas conservatórias, né, são legalmente admitidas porque a cessão produz efeito inter partes, né? Produz efeito entre as partes, desde o instante de sua celebração. Porque no momento em que houve a cessão, o ato de cessão, ele passa, né, a ter legitimidade e poder fazer todos esses atos processuais que acima acabamos de falar. São atos processuais, né? O cessionário passará a ocupar a mesma posição do cedente. Falamos agora há pouco nisso, né? Pois, ante a mutação subjetiva, a palavra mutação subjetiva quer dizer a mudança de dono daquele crédito. O cedente passou para ele agora, para o cessionário. Então, o cessionário é como se fosse o cedente agora, né?
Por isso fala-se mutação subjetiva operada, que poderá proceder em relação ao crédito como se fosse credor originário. É como se ele fosse o cedente. O cedente era o credor originário, mas passou para o cessionário. Como a cessão não atinge a substância da obrigação transmitida, se esta agora era a termo, quer dizer, tinha prazo, ou condicional, o cessionário deverá aguardar o vencimento do prazo e sujeitar-se aos efeitos do implemento da condição, suspensiva ou resolutiva, que dependeria de condições, né? E responderá pela solvência do devedor. Nesse caso, ele assumiu a posição do cedente, né? Aí ele que fica responsável pela solvência do devedor, correndo, como apontamos aliures, quer dizer, em páginas passadas, os riscos da insolvência do devedor cedido na seção pró-soluto, né? Falamos há instantes aí. E continuamos. Vamos devagar, né? Com o óbito do cedente, vamos dizer, o cedente agora morreu. Ele tinha passado para o cessionário, mas ele morre. O cessionário poderá prosseguir na causa, juntando aos autos, ele entra nos autos de inventário do cedente que faleceu. O cedente tornou-se o de cujos, né? Isso vocês já sabem, vão estudar depois lá no dia das sessões. Aos autos, o título que ele tem, ele se habilita para receber e provando a sua identidade. O cessionário terá direito de promover a execução ou nela prosseguir. Isso está escrito no Código de Processo Civil, vocês têm um grande professor aí, que está lá no artigo 778, parágrafo 1º, inciso 3º. Né? Então vejam bem que ele não perde com a morte do cedente. Agora vem o segundo efeito aqui, que é o em relação ao devedor. Agora, qual é o efeito em relação agora ao devedor? O devedor é o cedido, né? Cedido. Primeiro, antes da notificação, pois nesse caso, o devedor poderá pagar válida e legitimamente ao credor originário, como se não tivesse havido a cessão, uma vez que não foi notificado. Nós falamos que então o cedente passa para o cessionário, mas não tem obrigação de falar para o devedor cedido. E agora, nesse caso, o devedor cedido, o que ele faz? Ele não sabe, ele não foi notificado, ele vai lá e paga ao credor, que é o originário, que é o cedente, mas não sabia que o cedente tinha passado aquele valor para o cessionário, a quem ele deveria pagar. E aí a coisa prossegue. Acredito que você esteja entendendo, né? Uma vez que não foi notificado, exonerando-se da obrigação, de modo que o cessionário nenhuma ação terá contra o devedor, né? Terá contra o devedor não notificado, mas sim outro cedente, né? O 292, primeira parte. Agora, se o crédito tiver sido penhorado, aquele crédito do cedente, né? Olha, o credor, sabendo da penhora, né, não mais poderá transferir. Quer dizer, o credor que ele agora tem uma ação contra ele e ele que cedeu alguma coisa que estava penhorada, ele não podia fazer isso aí, né? Na verdade, o seu crédito estava impedido. Poderá ficar submetido à execução judicial, devendo notificar, né, o devedor a respeito. Ele tem que notificar o devedor a respeito. Olha, estou penhorado aqui e tal. Pois, se não o fizer, o devedor que pagar, né, liberar-se-á, né, subsistindo somente contra o credor os direitos de terceiro. Está lá no artigo 298. Aí continuamos. A cessão de crédito penhorado por credor que sabia da penhora, sabia, né?
constitui fraude à execução. Está lá, tudo bem. E então diz lá o seguinte, continuando, se o devedor agora não for notificado, né, se o credor não for notificado da penhora e vier a pagar ao credor, válido é o pagamento ante a sua boa-fé, né? A boa-fé dele ante a sua boa-fé. Muito bem. O cedente terá responsabilidade perante terceiro, assim se receber notificação da penhora do crédito e fizer o pagamento ao cessionário ou ao cedente. Deverá pagar novamente, resguardando o direito do terceiro, mas poderá pedir, né, devolução a quem indevidamente pagou, por força dos artigos 876 e 884, que vedam, que proíbem, né, o enriquecimento sem causa. E vem agora, nós estamos tratando então, não podemos esquecer, do efeito em relação ao devedor. E continua. B. Agora é após a notificação. Nós estávamos falando antes que era quando ele não foi notificado. Agora, quando ele foi notificado. E então, agora nós vamos falar sobre após a notificação. Então, o que acontece? Voltando assim, o cedente cedeu para o cessionário e notificou o cedido, o devedor. Olha, passei o crédito aqui, é uma coisa que eu tenho para receber de você, para outra pessoa. Ele foi notificado. Então, após, né? Agora, veja, após a notificação, após a notificação, a hipótese em que a cessão vinculará o devedor ao cessionário. Então, avisado, o cessionário avisado, ele sabe agora que ele não vai pagar ao cedente, né? Ele tem que pagar ao cessionário. Então vamos gravar aí. É o 290 do Código Civil. De tal forma que deverá pagar o débito a ele, cessionário. Agora, se porventura mais de uma cessão for notificada, pagará ao cessionário que lhe apresentar com o título de cessão ou da obrigação cedida. Porque o cedente ele pode ter passado esse valor a vários cessionários. E aí nós vamos ver a quem o devedor cedido deve pagar. É esse que é o que vai decorrer agora da nossa leitura, né? Então, ponto final. Pagará, desculpe ainda, é o artigo 292, para a segunda parte. Pagará o devedor que o fizer, né, a quem estiver munido do instrumento representativo da cessão. Eu já havia falado isso agora há pouco, né? Então, ele vai pagar o primeiro que chegar lá, então, eu sou cessionário, eu quero receber de você e apresenta toda a documentação necessária para provar que ele é o legítimo dono daquele crédito. É isso aí. Olha lá, vamos lá. Quem estiver munido, né, com ele na mão, né, o título representativo, ou instrumento representativo da cessão e do crédito. Se não for notificado, agora, se ele não for notificado das várias sessões, porque o cedente cedeu para 2, 3 pessoas, e ele não foi agora, a outra hipótese agora, não foi notificado das várias sessões, né, de um mesmo crédito, desobrigar-se-á pagando aquele, até um acraseado, aquele do cessionário, que lhe mostrar com o instrumento da cessão, né, o título da obrigação transmitida, porque a cessão se completa com a tradição do título do crédito cedido. O que quer dizer a palavra tradição? Então, o cara que chegou com o título na mão, porque foi passado para ele, foi de mão em mão, ele estava com, e vai lá, vai cobrar do cedido, né? É o 291.
Em caso de ocorrência de pluralidade de cessões, quer dizer, várias pessoas, o cedente cedeu a várias pessoas, por isso está falando aí pluralidade de cessões, o devedor deverá pagar ao detentor do título, quem tiver o título na mão. Isto é, assim porque o crédito está contido em um título representativo. Logo, somente poderá prevalecer, como ensina Caio Maia da Silva Pereira, a cessão seguida da tradição daquele título e pagará bem o devedor que o fizer, né, a quem se encontrar na posse do título, visto ser o único cessionário credor. Agora, ponto final. Se nenhum cessionário agora se apresentar com o título da dívida, o devedor deverá lançar mão de ação consignatória para obter a exoneração. Então, nesse caso, não apareceu ninguém, ele não sabe a quem ele é, porque ele não foi notificado, ele não sabe a quem ele vai pagar, não é? Então, o que ele faz? Ele entra em juízo e entra com ação consignatória, explicando ao juiz a situação, né? Ponto final. Na outra linha agora, acho que dá dando para entender, né? Não estamos correndo também, né? Sem embargo, sem prejuízo, não se cortam todas as relações entre o credor originário e o devedor cedido. Quer dizer, aqui tem o seguinte: a gente pensa que no momento da cessão do cedente ao cessionário, cortaram-se todas as relações entre o cedente e o devedor. Não, não é bem assim. Está aqui, ó. Pois pelo Código Civil 294, este poderá opor ao cessionário as exceções pessoais. Aqui é um aspecto interessantíssimo. Processual, né? Processual. Então, volto a repetir que é uma questão importante. Volto lá. Sem embargo, não se cortam as relações entre o credor originário, que era o cedente, e o devedor cedido. Pois, pelo Código Civil 294, o cedido, né, poderá opor ao cessionário as exceções pessoais. Que isso? São os motivos pelos quais ele pode apresentar, junto ao cobrador agora, que é o cessionário, motivos que nós vamos ver quais são, que impedem o pagamento total da dívida ou parcial até, né? Então, quais são eles? Então, as exceções pessoais são as defesas, né? É o projeto de lei 699/2011, que lhe competirem, e as que tinha contra o cedente. Quer dizer, o devedor, ele na hora de pagar, vamos supor, ao cedente, ele tinha coisas para opor-lhe no pagamento daquela dívida. Por exemplo, a prescrição até, né? Mas depois que o cedente passou para o cessionário, o cessionário passou a ser ilegítimo, como se fosse o cedente, ele também pode opor, né, certas questões, né, contra o cessionário. É isso que está escrito aí, ó. Até o momento em que tiver ciência da cessão. Agora, tendo conhecimento da cessão, o cedido, o devedor cedido não perderá o direito de oferecer oposição ao cedente. Ele tem direito. Pelo contrário, como diz Renan Lotufo, abre aspas, abre-se prazo para excepcionar. A palavra excepcionar quer dizer apresentar essas exceções à relação creditícia relativamente a ele. Assim sendo, as defesas contra o cedente que teria, né, o devedor, né, no instante da notificação, jamais as ulteriores, só aquelas anteriores, mas jamais as ulteriores, quer dizer, depois, né, poderão ser opostas ao credor primitivo e ao cessionário. Isto porque, no instante da cientificação feita ao cedido da ocorrência da cessão, o cedente não mais se vincula à relação obrigacional, visto que há inserção de um novo titular de crédito. Quer dizer o seguinte,
Enquanto ele não sabia, não tinha notificado, ele poderia opor ao cedente. Mas depois que o cedente passou a cessionar, acabou. Ele vai atrás do ele poderá opor ao cessionário, né? Então, muito bem aqui. Então, voltamos aqui. Isto porque, no instante da cientificação feita ao cedido da ocorrência da cessão, o cedente não mais se vincula à relação obrigacional que ele tinha com o cedido, o devedor cedido, visto que há inserção de um novo titular de crédito. Quem é esse novo titular? É o cessionário, né? E as suas exceções pessoais, quer dizer, do devedor cedido, que ele pode opor, né, poderão a qualquer tempo, após a notícia da cessão, ser opostas ao cessionário. Ponto final. Logo, se o crédito for obtido em razão de erro, de dolo ou lesão, o devedor poderá opor tais exceções, defendendo-se. Então, se ele vê que aquele crédito ali é objeto de erro, de dolo e tal, ele pode opor enquanto ao cedido, ao cessionário, né? Ponto final. Suprimiu-se a parte final do artigo 1072 do Código Civil de 1916, de que não se oporá ao cessionário de boa fé. Isso foi suprimido. A simulação do cedente ante sua necessidade, visto que tal proibição já se encontra consignada no princípio geral do direito de que ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza. Torpeza quer dizer desonestidade, né? Será conveniente que o devedor, ao ser notificado, né, quando o cedente passou para o cessionário, ele então agora, o cessionário tem a legitimidade, é como se fosse cedente, então, ao ser notificado, ressalve seu direito de oposição ou de oponibilidade. Assim sendo, se a obrigação for passiva de anulação por erro, né, por dolo ou incapacidade relativa do agente, ou se já houve pagamento do débito, né, ou mesmo a sua compensação, o devedor só poderá arguir tal exceção ou vícios contra o cedente ou contra o cessionário, se reclamou ao ser notificado. Por quê? Seu silêncio, se ele ficar quieto, né, equivalerá à anuência, quer dizer, ele concorda com os termos do negócio, indicando o seu propósito de pagar ao cessionário a prestação devida. Bom, mas se não foi notificado da cessão, poderá opor ao cessionário aquelas exceções contra o cedente tinha antes da transferência. Então ele poderia, resumindo tudo isso aí, pagar ao cedente aquelas com oposição, né, que ele pudesse levar contra o cedente. Agora, no momento que o cedente cedeu o cessionário, aí é fácil, né? O cedente assumiu, devido à chamada mutação subjetiva, o lugar o cessionário assumiu o lugar do cessionário. Então, voltando, enquanto ele não é notificado, ele pode opor, caso ele tenha oposições, contra o cedente. No momento que ele é notificado de que o cedente passou para o cessionário, aí o cessionário torna-se legítimo e ele poderá, então, entrar contra o cessionário. É isso aí, resumindo toda essa parte que nós temos aí. Viro a página e vou para a página aqui, 491, que se chama, nós vamos tratar um pouco agora da seção de crédito, né? Seção de crédito. Então, começo a falar, a seção de débito, né? Nós estamos falando tudo de seção de crédito, e há momentos que a gente até, falando sem parar nisso,
precisamos tomar muito cuidado com cedentes, cessionários, cessão de crédito, cessão de débito, né? Então agora nós vamos tratar da cessão de débito. Débito, né? Débito aí nos lembra o devedor, né? E aí vem a pergunta, o devedor, passar a sua dívida para alguém? Pode. Nós vamos ler a parte inicial, que é de fácil entendimento, mas rapidamente estaremos explicando a vocês. O conceito, então. O direito moderno vem admitindo a substituição do devedor na relação obrigacional. Quer dizer, há agora uma mutação subjetiva do devedor. Ele pode passar para alguém, né? Validando a sucessão singular subjetiva, aliás, passiva. Passiva porque é o devedor, né? Na obrigação. O direito brasileiro não a regulava, mas nem por isso essa lacuna era interpretada como inadmissibilidade da cessão de débito. É possível sim a cessão de débito, que era aceita pela doutrina e admitida implicitamente pelo Código Civil de 1916, ante o princípio da liberdade das convenções. Tudo bem. Atualmente, hoje em dia, né, o Código Civil a prevê, né, expressamente nos artigos 299 a 303. Realmente, nada impede que os contratantes estipulem, né, mediante um negócio jurídico, que se modifique o sujeito passivo, né, da obrigação, pois nenhuma incompatibilidade haverá com os princípios vigentes do ordenamento jurídico brasileiro. Quer dizer, na hora que se faz o contrato lá da cessão, eles podem, evidentemente, estipular que poderá haver, né, a mudança do devedor, né, do devedor cedido. O devedor cedido ele pode passar para outro. É isso que quer dizer aí, né? Devedor cedido. Continuo. Além do mais, a ideia de transferência de débito se encontra integrada na normalidade da vida jurídica. É normal. Quando ocorrer por força da transmissão mortis causa, já que, dentro das forças da herança, o credor tem direito de exigir do herdeiro, né, a prestação que o falecido lhe devia. Quer dizer isso aí. É o seguinte, então, um cidadão devia, né, e, portanto, ele, nesse caso, quando ele deve, com a morte dele, abre-se o inventário, e no inventário, repetimos, já falamos várias vezes, vocês vão estudar isso no direito de família, né, depois no direito das sucessões, que o inventário, o herdeiro, ele recebe o passivo, as dívidas e também o ativo. Então, repito, o ativo que é o que o falecido, o decurso, tinha, mas também as dívidas que ele tinha, que é o passivo, né? E então, na medida, aí nesse caso, aqueles que tinham para cobrar, digamos, desse falecido, né? Na realidade, essa pessoa que tinha para cobrar, ela se habilita no processo de inventário para receber. É isso aí. Então, se aquele devedor, então, ele falece, né, quem vai arcar com esse ônus de pagamento serão os seus herdeiros na força do que vão receber. É isso que quer dizer isso aí, né? Então, há uma mutação subjetiva de devedor. O falecido devia, os seus herdeiros é que passam a dever no lugar dele, em outras palavras, né? Vamos lá. Com isso, fácil é denotar que o nosso direito reconhece a possibilidade de substituição do devedor pelos seus sucessores, sem que haja alteração na substância do liame obrigacional. O que é a substância? É a dívida, né? O passivo, é isso aí, a dívida, né? Então, estamos chegando ali. Ponto final. Permite ainda a lei
a novação subjetiva passiva, na qual se opera a mudança do devedor, né, e também da obrigação, pois há a extinção da primitiva relação obrigacional, né, pela criação de uma nova. Assim, é possível o mais, o menos também o será, visto que uma nova, assim é possível, repetindo, né, visto que a cessão de débito implica tão somente a substituição do devedor, sobrevivendo o vínculo obrigacional. Então, no caso ali da herança, o falecido devia, aí a dívida passa para os seus herdeiros. Houve uma mutação subjetiva passiva, né? Passiva agora, né? A cessão de débito vem sendo largamente praticada, isso é muito interessante agora, né? Praticada na transferência de fundo de comércio, né? Quando o novo devedor assumirá todos os compromissos de contrato ou do giro mercantil, quando alguém compra o comércio de alguém. Então, recebe o passivo, mas também recebe as dívidas, né? Colocando-se na posição do devedor primitivo. E também no financiamento de construções. Pois, nesse caso, o devedor, ao alienar o imóvel, passa o seu débito ao adquirente. É comum nos nossos dias, a pessoa comprou lá um apartamento e pagou um certo tanto, até um certo ponto, depois ela não vai mais pagar, ela negocia com alguém, aí esse alguém é que vai assumir a sua dívida naquele pagamento. É isso aí. Mas, para que se tenha cessão de débito, será necessário o consentimento expresso do credor. Olha aí, sempre assim. Dos fiadores e dos terceiros proprietários dos bens dados em garantia. É claro que o novo devedor deverá notificar o credor e os seus fiadores de que ele agora é um novo devedor. Comprou aquele imóvel que era de alguém, estava pagando, e que tinha para pagar, ele assume a dívida então, né? Nesse caso ele assumiria a dívida aí, né? E nós paramos aqui e deveremos continuar em aulas subsequentes, né, com os senhores, porque ainda teremos que tratar na próxima aula também a respeito dessa sessão, os seus pressupostos, as suas observâncias, e finalizar com os seus efeitos, né? E depois ainda teremos que tratar a sessão do contrato. É um assunto de grande importância, mas um pouco longo. Mas vamos devagar com a graça de Deus. Esperamos que estejamos todos aqui. Peço a Deus que esteja com vocês, né? Grande abraço a todos, sentindo saudade de vocês.